Olá pessoal, muito boa noite. Ótimo estar com vocês. Não tenho andado muito tempo aí para fazer o Periscope, mas morro de saudade de fazer. E eu já estava para fazer esse que nós vamos fazer agora. Um tempo, mas eu estava completamente sem tempo mesmo para fazer. Muito boa noite. Não tá muito boa a imagem não, né? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vivi Cris tá aí. Tá prometida, viu, Vivi? Aula sobre erro de tipo e erro de proibição. Com certeza. Uma beijoca para todos vocês. Muito boa noite, galera entrando. Hoje, domingo dos pais. Um feliz dia dos pais para todos os papais que estão aqui. Eu até coloquei agora lá numa mensagem que eu coloquei lá no Instagram, porque o Dia dos Pais, o pessoal de Araraquara, um beijo. O Dia dos Pais é um dia assim que para mim não é um dia muito feliz, porque eu, infelizmente, não tenho há muitos anos já o meu pai. Meu pai faleceu bem novo, mas aí eu até aproveitei para colocar lá uma mensagem, né? Porque tantas vezes a gente briga com os nossos pais à toa. Então hoje seria uma ótima oportunidade para você que ainda tem o seu pai, quisera eu ter o meu, sei lá, dar um abração nele se você ainda não fez isso. Né, meu amor? Isso aí, mas para os demais, um beijo no coração, que vocês sejam muito felizes e que vocês honrem aí os filhos de vocês e que eles saibam também honrar os pais que tiveram, né? Não, meu amor, cortei não, o cabelo tá comprido por causa como é o nome? Por conta da transmissão, que não tá muito legal essa câmera hoje, não. Pessoal de Recife, os pretinhos e pretinhas de Recife, um beijo enorme pra galera de Recife. Pessoal aí, todo pessoal, gente boa de Recife. Tive 2 semanas aí, lá em Recife, do André Luiz. Ah, você... Nossa, sobrinha do André Luiz, manda um beijo pro André querido, pessoal da Paraíba também. Um beijo enorme, minha lindona. Você que é aí, sobrinha do meu amigo Recife, Vanessa. Um beijo pra Vanessa. Um beijo pra galera de Recife. Bem, queridos, o pessoal de Petrópolis que eu amo Itaipá, você não tem noção. Um beijo aí pro pessoal todo. Um beijo. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz de saber isso, viu? Bem, queridos, então, pessoal aí da Amperge, pessoal da Femperge de Brasília, nossa, todo juiz de fora, Santa Catarina. E eu vou a Santa Catarina, convidada por uns alunos de uma faculdade de Santa Catarina, que eu acho que é Uniplac. Eu vou estar em Santa Catarina fazendo lá com eles uma palestra em outubro. Fiquei bem feliz de ter sido convidada. Galera de Cuiabá, de Porto Alegre, de Araxá, Balneário Camboriú. Que coisa gostosa. Coisa boa mesmo, viu? E a galera, o Nova Iguaçu também aí na área. Bem, queridos, então vamos fazer aí Vamos fazer aí a galera de Campo Grande, Barueri. Fernando, querido, um grande abraço, meu amor. Pessoal de Miracema, terra da minha avó Nenzinha, família Braga, lá de Miracema. Mas vamos lá. Então, queridos do coração, deixe-me falar com vocês a respeito de... Não, tá terminando não, estamos começando agora, que eu vou dando tchau, vou dando hello aqui pra everybody, né? E vamos lá, gente. Então vamos fazer... Gente, eu tô fazendo Periscope. Vamos lá. Então deixa eu falar aí desse pessoal de Curitiba, pessoal de São Gonçalo também. A todos nós, meu amor, Deus abençoe você também, viu? Emanuele, ou é Emanuel? Emanuel. Opa, um beijo grande. Agora vamos lá, queridos. Eu coloquei aí hoje na live da gente um questionamento, que é o que se refere àquele fato de uma pessoa desejando atingir um policial, acabar por equívoco atingindo uma pessoa que está grávida e acabar atingindo a grávida e acabar atingindo também o feto da grávida, e essa criança é tirada e vem a óbito dias depois, né? Queridos, deixe-me falar uma coisa para vocês. Nesse caso, nós temos que ser técnicos, nós temos que analisar isso com a técnica, independente do coração. Porque às vezes a gente acaba comprometendo a boa técnica quando a gente coloca outros fatores que fogem
daquilo que nós aprendemos com a nossa doutrina. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando se resolve uma questão como essa, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o fenômeno. Então, vamos lá. Que tipo de fenômeno nós estamos falando? De que tipo de fenômeno nós estamos falando? Hein? Como é que se dá, qual que nome se dá a esse fenômeno em que alguém querendo atingir uma pessoa acaba atingindo outra pessoa? Como é o nome disso? Como é o nome disso? Quem vai colocar aí para eu verificar? Erro na execução, aberratio ictus. Aberratio ictus, erro na execução. Artigo 73 do Código Penal. Só que, quando nós falamos de aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal, nós temos que lembrar que existem duas situações de aberratio ictus. Aberratio ictus com unidade simples e aberratio ictus com unidade complexa. Quando acontece a aberratio ictus com unidade simples? Quando, ao invés de atingir a pessoa a quem se quer atingir, acaba-se atingindo um terceiro. Isso é o aberratio ictus com unidade simples. A aberratio ictus com unidade complexa é aquela que ocorre quando atingimos, além da pessoa a quem queremos atingir, também um terceiro. Então, eu pergunto, no caso que nós estamos analisando, eu tive aberratio ictus com unidade simples ou aberratio ictus com unidade complexa? O que foi? Aberratio ictus com unidade simples ou complexa? Vamos lá. O que foi? Vamos lá? Aberratio ictus com unidade simples. Vamos lá. O que significa não foi complexa? Porque complexa você atinge, além daquela pessoa a quem você quer atingir, uma outra pessoa. Tá certo? Nesse caso, não foi atingido, no meu exemplo, não foi atingido o policial. Foi atingida uma terceira pessoa. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Foi atingida uma terceira pessoa. Não foi atingida a pessoa a quem se queria, atingiu-se uma outra pessoa. Vamos lá. Queridos, como é que nós resolvemos essa história? Quando se trata de aberratio ictus com unidade simples, repetindo, a pessoa responde como se tivesse atingido a pessoa a quem queria atingir. E se for aberratio ictus com unidade complexa, responde pelo crime com relação à pessoa a quem queria atingir e atingiu em concurso formal com o crime praticado contra outra pessoa que também foi atingida. Ok? Então, vamos parar por aqui, vamos verificar que naquele caso, a pessoa a quem ele queria atingir não foi atingida, foi atingido um terceiro. Ele deverá, então, responder como se tivesse atingido a pessoa a quem queria atingir. Ele deverá responder como se tivesse atingido a pessoa a quem ele queria atingir. Então, olha só, nós, nesse caso concreto, não temos que olhar a mulher grávida a quem ele atingiu. Nós temos que olhar a pessoa a quem ele queria atingir, porque nesse caso não se consideram as circunstâncias da vítima atingida, mas sim a da vítima a quem se queria atingir. Não é assim? Então vamos lá. Se ele tivesse atingido a pessoa a quem ele queria atingir, seria o quê? Seria uma hipótese de ele tinha dolo de matar um policial em serviço ou por sua condição de policial. Tá certo? Isso é uma hipótese de qualificadora para o crime de homicídio. Tá ok? Então, vamos lá. No meu caso concreto, eu não falei de resistência. Eu falei que estava passando um policial, eu não disse que foi numa situação de oposição a ato legal do funcionário, tá? Então, não coloquem um outro problema que vocês têm quando vocês fazem a questão. Eu não estou necessariamente falando do caso ocorrido. Eu não sei das circunstâncias do caso ocorrido. A única coisa que eu sei é que alguém querendo pegar um policial matou uma criança que estava dentro do útero da mãe. E é essa questão que eu estou fazendo. Então, a gente tem que responder o que está aí na pergunta. Se colocar qualquer coisa a mais, aí vai dar ruim na nossa resposta. Tá certo? Como a gente brinca falando a gíria. Então, vamos voltar lá. Beautiful people de my heart. Porque se ele estivesse
se opondo à prática de um ato ilegal de funcionário público, eu teria, além de tudo que nós vamos falar, também o crime de resistência. Mas vamos por conta do 329, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que na resistência, quando praticada com violência, o agente responde, além da resistência, também pelo crime correspondente à violência. Mas vamos voltar aqui àquilo que eu estava falando. Vamos lá. Então, meus amores, a questão é, se ele queria atingir, e ele deverá responder como se tivesse atingido o policial. Se ele tivesse atingido o policial, seria uma hipótese de crime de homicídio com a qualificadora, porque praticado contra policial em razão da sua função ou em serviço, não importa. Vamos lá. Então, olha só que ele não atingiu o policial, ele atingiu uma terceira pessoa e ele não matou essa pessoa. Ele não matou essa pessoa. Não é assumir, querida. Querido ou querido, né? Ele queria matar o policial. Não matou o policial e, por erro na execução, acabou atingindo uma mulher. Poderia ter atingido qualquer outra. Atingiu uma mulher grávida. Vai responder como se tivesse atingido o policial. Vamos voltar. Então, a questão aqui é a seguinte. Ele atingiu a outra pessoa. Ele matou aquela mulher? Não. Ele não matou a mulher. Então, ele deverá responder por uma tentativa de homicídio qualificado, pela questão do homicídio funcional. Só que o que muitas pessoas estão falando? Tentativa de homicídio qualificado, porque ele não matou a mulher. Só que muitas pessoas dizem assim, mas ele matou o feto, galera de Sobral aí do Ceará. Mas ele matou o feto, ok? Então, se ele matou o feto, como é que fica essa situação? Olha lá. Ele matou o feto. Não teria, então, que responder por um homicídio consumado? Queridos do coração, não existe homicídio contra feto. Tá ok? Não existe homicídio contra feto. Tá certo? Veja, contra feto, o crime é de aborto. Deixe-me acabar de falar. Sim, eu sou professora de Direito Penal, sou promotora de Justiça no Rio de Janeiro, e professora de Direito Penal há 19 anos. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ele, como eu estava dizendo para vocês, não pode responder por homicídio porque matou o feto. Porque não existe homicídio contra feto. Certo? O feto é vítima do crime de aborto. Mesmo assim, o Mirabete dizia que não era nem o feto, mas o Estado. Certo? E veja, mas professora, o feto morreu fora do útero da mãe. Isso não importa. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Preste atenção. Quando a gente aprende o artigo 4º do Código Penal, a gente aprende que o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, quando foi realizada a ação, ela ainda estava grávida. Estava, então, aquele ser dentro do útero materno. Adotamos a teoria da atividade para olharmos o tempo do crime. Não importa no crime de aborto se o feto morre dentro ou fora do útero materno. Não é porque morreu fora do útero materno que isso vira homicídio. Isso não existe. A doutrina toda fala isso. A doutrina diz que no aborto o feto pode morrer tanto dentro quanto fora do útero materno. O que importa é que a ação tenha sido levada a efeito quando ainda havia gravidez. Então não é porque morreu fora do útero materno que isso se transforma em homicídio. Isso não existe. Isso não existe. É só bebermos da doutrina. Por isso que, à luz dos ensinamentos doutrinários, sabe, mais do que sólidos nesse sentido, naquele caso ali, não é porque a criança morreu que eu deveria considerar que houve homicídio, tá certo? O que acontece é que ele, ao tentar atingir o policial, ele acaba, por erro, atingindo uma mulher. E por acaso essa mulher estava grávida.
Por aborto, ele não poderia responder nunca, queridos. Não existe aborto culposo. O aborto é sempre doloso. Então, não existe aborto culposo. Por aborto, ele não poderia responder jamais. Nesse caso, ele vai responder... O que aconteceu contra o feto, infelizmente, ele não pode responder. Ele vai responder por ter atingido a mulher. É como se ele tivesse atingido o policial, porque é erro na execução. E aí, como ele não matou, é tentativa de homicídio, ok? Agora, vejam com a qualificadora. E como eu disse antes, se ele estava em oposição a ato legal de funcionário público, ainda existe também o crime de resistência. Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês, porque quando eu faço as minhas lives, eu sempre digo o seguinte: eu sou professora, eu aqui atuo como professora, eu faço as minhas lives como professora com um amor incrível, e por eu não gosto de sonegar nenhum tipo de informação que eu saiba, tá certo, meu amor? Que eu saiba, eu não sonego uma informação que eu saiba a nenhum aluno meu, seja ele meu aluno presencial, seja ele meu aluno virtual, ou seja ele um aluno seguidor, não importa. Vejam, por que eu estou falando isso, estou sendo tão enfática com relação a isso. Queridos, no livro do meu amigo querido Kleber Masson, ele fala isso de forma, repito, enfática, não existe. No caso, não importa, no aborto, não é porque morreu fora do útero materno que vira homicídio. Porém, ele cita um habeas corpus que foi julgado em 6 de fevereiro de 2014 pelo STJ, um HC, em que ele fala que naquele HC, eu repito, um HC em que se fala que se a morte acontece fora do útero, depois de ser retirada a criança morre, ainda que não por outra conduta levada a efeito depois que a pessoa veio ao mundo, né? Que isso se transmudaria em homicídio. Tá certo? Salvo o melhor juízo, é o HC 82858. Tá certo? Então, vamos lá. Que bom, meu amor, que fico feliz que você gosta, meu bem. Então, deixe-me falar uma coisa para vocês. Nesse HC, que foi julgado, repito, em fevereiro de 2014, pelo STJ, a relatora era até uma desembargadora que foi convocada do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, salvo o melhor juízo. Não é o que prevalece. A doutrina toda diz que isso não existe, que isso não é homicídio. Não é questão, é muito mais do que prevalecer. Entendeu, meu amor? Só que existe esse HC que diz que se a morte se deu fora do útero, quando a criança já tinha saído, por exemplo, não importa se a conduta foi anterior, mas não importa se a conduta teria sido no útero, perdão, desculpe, se a conduta teria sido enquanto havia gravidez, mas se ela morre depois, já depois de ter sido expelida, independente de outra conduta ter sido realizada, que isso se transmudaria em homicídio. Repito, isso não tem respaldo doutrinário. Tá certo? Isso é um julgado. Salvo o melhor juízo, é o HC 82858. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só para verificar se é esse número mesmo. Vocês me dão um minutinho, que eu tava aqui, ó. Aqui eu posso dar só um minutinho, para não errar aqui o número, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro de um assunto aqui. Será que é esse aqui? Vamos lá. E eu fui verificar, sabe, gente? Porque isso aqui é importante para mim. É 85, nada disso. Anota pra mim, é HC 85298. Bota aí, HC 85298. HC 85298. A cegueta, isso. Muito obrigada, meu amor. STJ, julgado em 6/2/2014. Então, tem este precedente em que se diz que se foi fora do útero seria homicídio. Aí, se você considerar o que foi colocado nesse HC, que eu quero dizer, não tem respaldo isso, gente. Na boa.
Mas se você considerar esse aqui, eu vou ter o quê? Que ela teria matado, e matar a criança seria como matar o policial. E assim seria um homicídio consumado, qualificado, funcional, porque é como se tivesse matado o policial. Tá certo, queridos? Então, é essa daí, sabe? É essa daí que nós vamos ter. Exatamente. Se o policial tivesse sido atingido também, veja, aí é a mesma discussão. Só que aí você teria o crime, não existe aborto culposo. Repito para vocês, não teria aborto culposo, tá? Eu não forçaria a barra para tentar colocar homicídio de jeito nenhum. Eu não forçaria a barra, eu vou explicar para você por quê. Porque, primeiro que eu acho que não se força a barra. Na minha opinião, nós devemos trabalhar com técnica. Quando eu escolhi a minha carreira, eu escolhi para trabalhar com técnica e para promover justiça. E eu sou mega contra pegarem a lei e rasgar. Como é que eu posso pegar a lei e rasgar? Entende, amor? Pessoal de Bocaiúva, de Minas Gerais, um beijo para vocês. Então, essa que é a situação para mim. Para mim, o que importa é a técnica. O que importa é a aplicação da lei, com os institutos que a lei traz, é aplicar o que a boa doutrina diz. Então, eu não faria outra situação. Até porque, se eu pego um bom defensor, o bom defensor, ele vem e trucida uma acusação que não tenha respaldo legal. Tá certo, meus amores do coração? Eu sou contra, sou completamente contra forçar barra de qualquer coisa que seja. Na minha opinião, e eu amo a minha instituição, eu faço parte do Ministério Público porque eu amo o Ministério Público é minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, até vocês, graças ao Ministério Público. Então, pelo meu respeito, pelo meu amor à minha instituição, o meu lema é aplicar aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina e aquilo que a doutrina me ensina. Tá certo, meu amor? Então, meus queridos do coração, a resposta para mim, para essa pergunta que eu deixei aí como título da nossa live, seria o quê? Uma tentativa de homicídio qualificado pelo fato de ter sido atingida a mulher e não ter sido ela morta. Tá bom, queridos? E a qualificadora como se tivesse atingido o policial. Tá bom? Então, tentativa de homicídio qualificado. Aquela qualificadora do homicídio funcional. Certinho? Então, queridos, que Deus Nosso Senhor ilumine vocês, guarde vocês e dê a vocês tudo que é de mais maravilhoso nessa vida. Viu? Um beijo no coração de vocês, tá bom, gente? Fiquem com o Nosso Senhor, que Deus proteja. Tá? Não esqueçam depois de corrigir aí o número do HC. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, queridos. Tchau.